Tatiane, paz. Pai, Maria. Isso aí. Paz. Pai do Senhor, Ben. Hein? Dirley. Isso aí, Dirley. Pai do Senhor. Pai do Senhor, Mariano. Em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, em espírito, em verdade. Te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. Aleluia, glórias ao teu nome, Senhor.
teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Obrigado, Senhor. Podemos estar aqui para te cultuar, para te adorar, para reconhecer a tua grandeza, a tua glória, para reconhecer todos os teus feitos poderosos em nossa vida, que a cada dia possamos te adorar em espírito e em verdade, que a cada dia possamos reconhecer que tu és digno de louvor, de toda adoração. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor mudou a nossa vida, a nossa história, e pedimos que o Senhor venha nesta noite falar ao nosso coração através da tua palavra, que tu venhas ministrar ao nosso coração as nossas necessidades nesta noite. Rogamos que tu venhas usar a Janilda como instrumento nas tuas mãos nesta noite, para a glória e louvor do teu nome, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe a todos aí no nome de Jesus. Passar a palavra para a Janilda, vai estar trazendo a palavra do Senhor ao nosso coração nesta noite. Amém? Deus abençoe a todos. Olá, queridos. Tudo bem? Deus abençoe a cada um. A paz. Espero que vocês estejam bem nas suas casas, né? Nos lugares onde vocês estiverem, nos seus respectivos trabalhos, quem é da saúde ou de outros serviços essenciais, né? Como segurança e rodoviários, né? E tantos outros que têm que estar trabalhando, os que trabalham em mercados, pessoas que têm dedicado as suas vidas para que nós possamos cuidar das nossas, pessoas que cuidam de nós, né, das mais diversas formas. Então, que Deus esteja abençoando cada um, né? Cada um de vocês esteja derramando a sua graça, derramando o favor dele. Vamos abrir o livro, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lamentações, para que a gente possa ter um tempinho, né, de meditar um pouquinho da palavra do Senhor. Vamos abrir Lamentações, você tem o livro de Jeremias, do profeta Jeremias. Aí depois do profeta Jeremias, você vai ao livro de Lamentações, capítulo 3, o verso 40. Lamentações 3, 40. Diz assim: examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos, e depois voltemos ao Senhor. Examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos, e depois voltemos ao Senhor.
Pai, eu quero agradecer ao Senhor por tudo que Tu queres falar aos nossos corações. Que o Senhor coloque, ó Pai, o nosso ouvido, o nosso coração atento à Tua voz. Que o Senhor fale, ó Deus. Nós não precisamos falar, mas que o Espírito do Senhor fale em nome de Jesus. Amém, amém. O livro de Lamentações, ele foi escrito por Jeremias e ele contém as reações de pesar pela destruição de Jerusalém e a destruição do templo. Mais ou menos cerca de 586 anos antes de Cristo, antes do nascimento de Cristo, né? Ocorreu durante a época de Jeremias. O povo foi levado cativo, né? Jerusalém foi destruída. Então esse livro ele foi escrito por Jeremias e ele fala das reações de pesar pela destruição, como o povo estava. E era comum, e como a gente vê até hoje também, a gente ainda vê isso, as pessoas fazerem uso da poesia para expressar pesar e sofrimento. Usava-se muito isso, né? E é como a gente fala, a gente ainda tem isso hoje em dia, né? A poesia é uma manifestação de muita coisa que está interna, né, dentro da pessoa e que ela consegue expor. Foi assim nos livros de Jó, livros de Salmos, nós vemos que vários poemas escritos mostrando o sofrimento do povo. A diferença aqui no livro de Lamentações é que especificamente esse livro não contém nenhuma resposta de Deus. No livro de Lamentações você vai ver os registros de lamentação do povo, os registros feitos por Jeremias, o reconhecimento do povo sentindo-se abandonado, né, na sua condição de abandonado, de sentimento de abandono. A gente vê apenas isso, né? Ele fala do sofrimento e do desejo do povo de receber as misericórdias do Senhor. Mas ele não vai trazer, você estudando, e são apenas 5 capítulos, você não vai ver a resposta de Deus dentro do livro. Você não vai encontrar Deus trazendo, através da vida do profeta, uma resposta. E aí, a gente vê no capítulo 1, Jeremias descrevendo o sofrimento de Jerusalém. E ele descreve, no capítulo 1, ele descreve que o sofrimento de Jerusalém é como o de uma viúva, que além de perder o marido, foi levada como escrava. O capítulo 1 fala assim, verso 1. Como está deserta a cidade, antes estão cheias de gente? Como se parece com uma viúva, a que antes era grandiosa entre as nações, a que era a princesa das províncias, agora tornou-se uma escrava. E hoje Elielso foi ali fora um pouquinho, no portão, e ele fez uma pequena filmagem, ele olhou a estrada e ele falou assim, um dia de sol como hoje, né, esse sol de outono bonito, essa estrada estaria bem movimentada, né? Ele olhou, filmou um pouquinho a rua, o que ele gosta das filmagens, né? Gosta de fazer uma filmagem, e ele filmou, você não vê uma pessoa passando, você não vê esse movimento. Isso tudo é um pouquinho chocante, a gente sabe, né? E a gente olha esse texto aqui de Lamentações e se parece muito com os nossos dias. Quando a gente vê na TV grandes metrópoles, né? Você olha que sempre estiveram agitadas, sempre estiveram cheias de pessoas. Quando você vai aqui a Inoã, eu precisei ir a Inoã na segunda-feira,
e dá um impacto, porque falta a garotada, falta a criançada, falta a mãe carregando o filho, levando para a escola, falta a garotada rindo e brincando. E eu até quero elogiar os adolescentes, né? Porque eu falei para ele, eu não vi adolescente na rua, e graças a Deus por isso, eles são espertos, né? Eles estão espertinhos, guardados onde eles têm que estar. Porque você vê, sim, pessoas que cada uma parece ter o seu compromisso. Essa foi a minha visão no horário que eu fui, né? Cada uma carregando sua bolsa, numa fila, fazendo alguma coisa, mas não vi aquele movimento todo no dia e no horário em que eu fui. Né? Mas o normal de Inoã, o normal do ponto 15 é o quê? É a agitação, o normal é a gente ter muita gente. Como está deserta a cidade, antes tão cheia de gente. Fica a palavra do profeta aqui. Então ele descreve o sofrimento de Jerusalém, como a gente disse, como uma viúva que além de perder o marido, ela foi levada como escrava, porque assim aconteceu. Além de desolar a cidade, os babilônios saquearam, né, e levaram alguns. Jeremias foi um deles para estarem escravos da Babilônia. E o povo expressa a sua tristeza no capítulo 2. No 2, o Senhor é descrito como um inimigo, no verso 5. Vamos lá, Lamentações, está aberta a sua Bíblia aí, eu acredito. Lamentações 2, o verso 5 diz: o Senhor é como um inimigo. Ele tem devorado Israel, tem devorado todos os seus palácios, destruído as suas fortalezas, tem feito multiplicar os prantos e as lamentações da filha de Judá. O Senhor é como um inimigo. Né? O capítulo 2, o verso 5, é descrito assim. O povo expressa a sua tristeza ao ver Jerusalém sendo castigada pelos babilônios. Reconhece o papel divino nessa intervenção. Mas hoje nos nossos dias, muitos estão vendo esses momentos vividos como se o Senhor estivesse longe de nós. Né? Aqui, no relato diz, o Senhor é como um inimigo, ele tem devorado Israel, tem devorado todos os seus palácios, destruído as suas fortalezas, tem feito multiplicar os prantos e as lamentações da filha de Judá. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus está sofrendo conosco. Deus está sofrendo conosco. Ao morrer na cruz do Calvário, Jesus levou sobre si as nossas dores, então ele sabe o que é sofrer. Ele sabe. O Senhor sabe a medida do sofrimento de cada um de nós. O Senhor sabe o que cada um de nós está passando. Cada um dentro da sua perspectiva, cada um dentro da sua realidade. Algumas pessoas, talvez, que já eram mais caseiras, essas pessoas só estão se sentindo mais em casa. Mas talvez não. Elas podem estar se sentindo agora aprisionadas. Por quê? Antes elas eram caseiras, gostavam muito da casa, mas sabiam com a mente que poderiam ir para fora quando quisessem. Agora, a pessoa é caseira, ela tem que estar dentro de casa porque ela sabe que não é prudente estar lá fora. Porque ela sabe que não é legal no sentido de legítimo, né? No sentido de legalmente, porque há decreto para isso, dizendo que é para a gente não estar na cidade, não estar indo fazer coisas que não sejam necessárias. E aqueles que já estavam acostumados a muita agitação. Eu me lembro que numa das últimas aulas que eu dei para os jovens na classe, a gente falava e um deles falou assim: olha, eu gosto muito de ir para a rua, eu gosto muito de estar na rua, eu gosto muito de ver gente, eu gosto muito de caminhar, eu gosto muito de falar com pessoas, eu sou movido por pessoas. Imagine como podem estar essas pessoas, né? Movidas por pessoas. Então, estar dentro de casa pode estar sendo um momento muito difícil. E aí pode vir
o pensamento, como relatado aqui por Jeremias, o Senhor é como um inimigo. Lamentações 2:5. O Senhor é como um inimigo. O Senhor se colocando como oposição. Mas eu quero dizer, meu amado, eu quero dizer para você que Deus está sofrendo conosco. O Senhor nunca esteve tão mais perto de nós, não é verdade? Nós somos hoje aquilo que a gente sempre pregou. A gente não sempre pregou que a gente era a igreja e a gente é a igreja sou eu. Né? O pastor Eliel sempre fez questão de falar isso pra gente. Vamos falar aqui, quem é a igreja? Quem é a igreja? E a gente respondia, a igreja sou eu. Né? Então, o que acontece? Nós hoje somos templo. Nós hoje estamos mais do que nunca tendo que fazer das nossas casas templos. Nós temos que fazer todas as nossas orações aqui mesmo. Nós não estamos podendo recorrer ao templo. Né? No capítulo 3, Jeremias apresenta os apelos do povo ao Senhor. Então, a gente indo para o capítulo 3, Jeremias apresenta os apelos do povo ao Senhor. Ele reconhece que em meio a todo o sofrimento, o Senhor ainda é misericordioso. E a gente sabe, Deus ser misericordioso é Deus sentir a nossa miséria, Deus sentir a nossa condição, Deus saber o que nós estamos passando. Deus sabe o tamanho do sofrimento de cada pessoa, de cada pessoa que perdeu o seu ente querido. E hoje foi um dia assim de notícias, né? Tem dias e dias, né? Vocês também devem ter isso na vida de vocês, porque a gente aqui em Maricá, a gente tem vivido, nós somos menos de 200 mil habitantes, então nós temos um espaço geográfico bem grande, então nós temos aglomerações, mas nós não temos tanta, né, em termos de favelização, né, as comunidades, nada disso, não é tão grande, mas a gente tem lugares em que isso é bem evidente, né? E hoje, assim, a gente começou e a gente quer até falar, eu vou preservar para não falar o nome da pessoa, mas hoje faleceu uma enfermeira, né, de Maricá, a primeiro profissional de saúde que veio a falecer, né, e faleceu ontem, e a notícia eu recebi hoje, a gente recebeu hoje, a prefeitura colocou uma nota, e uma mulher de 42 anos, né, e a gente sabe que por trás desse número existe um nome. Por trás de número, mais um óbito, existe uma mãe, existe um pai, existe um filho, existe um amigo que ficou, que foi deixado. Existem pessoas. Não são números. Não são números. Não são números para eu dizer assim, mas na minha cidade só teve X óbitos. Não são números, né? São pessoas que estão indo. São pessoas. Então eu quero dizer para você que perdeu o seu ente querido, que também, por exemplo, essa semana nós soubemos de duas pessoas que faleceram e que faleceram de questões naturais. Por quê? Porque as mortes não deixam de acontecer. As outras mortes, elas não deixam de acontecer. Elas vão acontecer, as pessoas vão morrer das doenças, de câncer, disso, daquilo, do coração e de tantas outras coisas, de insuficiência renal, de tantas outras coisas. E nessa hora é muito difícil, porque os rituais para a gente se despedir dessas pessoas, os rituais que nós estávamos acostumados, nós não temos mais. Nós não temos mais o direito. É só com a família, e a família tem que escolher só alguns, e aqueles alguns vão. A nossa missão é mostrar o amor de Deus e chorar junto com essas pessoas. Eu não estou dizendo que a gente tem que passar o tempo inteiro chorando, pelo contrário, a gente tem que ter muito cuidado com a nossa saúde emocional, né? A gente precisa de sorrisos, das alegrias, mas a gente precisa chorar com os que choram, né? Por quê? Porque Deus, apesar de não ter dado aqui uma resposta em Lamentações, mas a gente sabe que o Senhor estava aqui, junto do povo, para trazer, para
a sua misericórdia. E o povo reconhece isso. No verso, Deus sabe o sofrimento, uma outra coisa também que eu gostaria de falar, né? É dos profissionais de saúde, que bravamente lutam e velam, né? Lutam e velam pela vida de cada pessoa infectada e dos demais doentes, né? A gente sabe, a gente quer em especial, inclusive, agradecer. A gente quer louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, profissionais de saúde. Eu quero dizer especificamente que nós temos orado, que a igreja tem orado também, por cada profissional, cada médico, né? Às vezes a gente conversa com alguns deles, Elielso conversa, e eu também. E as pessoas, elas têm as suas dores também. Essa semana eu atendi uma enfermeira e ela chorava bastante. Ela falou: Janilda, parece que é um mar que a gente não consegue desbravar, porque quanto mais a gente faz, mais a gente faz, e a gente parece que perde um pouco as forças. Então nós queremos dizer que nós estamos com vocês em oração. Nós queremos dizer que vocês vão com a glória do Senhor. Nós queremos dizer que nós vamos ficar em nossas casas, porque nós sabemos que se sairmos às ruas e formos contaminados, nós vamos estar acrescentando o trabalho de vocês. Então nós vamos, enquanto pudermos segurar, vamos segurar, para que vocês possam estar na linha de frente dessa batalha, fazendo a tarefa de vocês de forma humana, né? Fazendo a tarefa de vocês de forma que dê para fazer, que vocês possam não levar esse peso sozinhos, né? Então Deus sabe o sofrimento de quem perde o seu ente querido e Deus sabe o sofrimento dos profissionais de saúde. E como eu ia falando, hoje foi um dia de muitas notícias, né? Não foi uma, nem foi duas, nem foram duas, foram muitas. Porque eu trabalho em São Gonçalo e o município tem sido vitimizado bastante com essa questão, bastante. E são 1.200.000 habitantes. A gente faz estudos sobre São Gonçalo há anos, né? A gente trabalha com o município, a gente estuda um pouco o município e a gente sabe as condições em que aquele município vive. E a gente tem visto as coisas acontecerem. E como eu falei, as pessoas, elas são amigas de alguém, elas são amigas dos meus amigos, né? Elas são gente como a gente. Eu não posso contar números, eu tenho que contar pessoas. Eu tenho que saber que existem pessoas por trás desse sofrimento todo. E aí, eu quero dizer para você que, nesse momento, Jeremias nos lembra, ele nos lembra ainda, que mesmo não havendo uma resposta do Senhor aqui, no livro, mas o povo, ele diz assim, no verso 21, verso 20, vamos ler, capítulo 3, verso 20. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Verso 22, todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesma, a minha porção é o Senhor, portanto, porei nele a minha esperança. Querido, precisamos pôr no Senhor a nossa esperança. O povo sabia que ainda que estivesse passando por um momento de escravidão, ainda que estivesse passando, como a gente falou lá no início, capítulo 1, né? O povo entendendo como está deserta a cidade, onde estão cheias de gente, o povo se vendo como uma viúva que antes era grandiosa entre as nações e que agora está como escrava, mas o povo reconhece que o Senhor, ele tem misericórdias inesgotáveis. Misericórdias inesgotáveis, né? E no verso lido, no capítulo 3, o verso 40,
o profeta então propõe ao povo. Ele propõe, capítulo 3, verso 40, examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Essa é a proposta do povo, é a proposta de Jeremias ao povo. Examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Então ele propõe um autoexame. Olhar dentro de si, examinar os próprios caminhos, as próprias atitudes. E aí eu falo com você, olha para dentro de você, né? Olha para dentro de si mesmo, para você dizer, Senhor, eu creio nas tuas misericórdias, eu creio no teu grande amor, eu creio que a minha porção é o Senhor. Nós estamos vivendo o dia em que nós precisamos falar, e por isso vem o autoexame, né? Examinarmos as nossas atitudes. Nós precisamos falar, como vai? Precisamos falar, obrigada. Né? Meu maridinho trouxe água para mim. Precisamos falar, como vai a sua família? Como você tem passado? A você mesmo e aos outros. Você perguntou para você? Como eu tenho passado, Janilda? Como você tem passado esses dias? Como vai você dentro de você? O que você está fazendo por você para você conseguir enfrentar isso? Porque você sabe que amanhã vai ser bem parecido com hoje, depois de amanhã, depois, no sentido de que você vai ter que ficar ainda dentro dessa realidade. Nesse autoexame, eu posso perguntar como eu vou, como vai a minha família, como eu tenho passado, mas eu posso e devo também perguntar para quem está perto de mim, como vai? Né? Como vai sua família? Como tem passado? E isso, meu querido, antes mesmo da gente dar aquela notícia que às vezes a gente quer muito dar. Por quê? Porque às vezes as pessoas estão querendo tanto passar notícia, fazer isso antes mesmo de sair atirando as urgências das más notícias que a gente tem logo de manhã. Porque as pessoas estão carentes e frágeis. Se você está carente e frágil, saiba que o outro na casa dele também está carente e frágil. Ele pode estar passando por uma luta tão grande quanto a sua. Nós não podemos medir a dor do outro. O pessoal da enfermagem fala muito isso, né? Quando você está internado, sendo cuidado, geralmente o enfermeiro, você fala, tô com muita dor, e tem aquela pergunta, né? De 0 a 10, quanto tá doendo? Tem gente que fala 12, né? Tem gente que fala, não, 5. Mas uma enfermeira me explicou uma vez, ela falou, Janilda, a gente nunca pode dizer, porque a dor de para um ela é 5, para o outro, aquele 5 ali para o outro é 10, é 8, porque cada um tem uma dor, cada um sabe o seu íntimo, o seu interior. E hoje eu falei com uma amiga logo cedo também, mandei um oizinho para ela, ainda falei, sempre gosto de olhar porque é alguma coisa que você manda, porque é que você posta, porque eu consigo rir com você. E aí ela falou, Janilda, eu não sei se você sabe, mas eu tô rindo para poder prosseguir, porque eu tô com minha irmã e o meu cunhado internados no hospital geral, os dois com Covid, eles estão mal, requer muitos cuidados, eu estou bastante preocupada. E eu falei, Senhor, ainda bem que naquele momento a minha missão foi dar um bom dia para ela e rir com ela. A minha missão não foi olhar algo que ela tivesse postado e criticá-la e falar ou mandar uma notícia apavorante, nada disso. Por quê? Nós estamos em tempo
que o povo está se sentindo preso, cativo, escravo até mesmo. Então não é hora da gente apontar dedo, não é hora da gente julgar. Até porque nós temos opiniões diferentes, sim. Nós vamos ter, né? Nós vamos ter opiniões diferentes. O nosso país, então, ele tem passado por momentos onde a gente precisa orar muito, muito. Mas nada disso pode prevalecer, nada disso pode ser acima da amizade que a gente nutre um pelo outro. Porque como é que eu quero ser lembrado durante essa quarentena? Como é que eu quero lembrar de mim? E eu não estou dizendo ser lembrado pelos outros, não. Como é que eu quero lembrar de mim mesma quando passar isso tudo? Quem eu fui durante a quarentena? Como eu falei? A quem eu abençoei? E como eu consegui alimentar a minha fé? Como eu consegui alimentar a minha fé? De que forma? De que maneira? Né? E aí, as pessoas estão buscando a razão para esse sofrimento. Elas estão carentes, estão frágeis, buscando a razão. Mas nós não vamos encontrar. Eu não estou aqui para dizer para você a razão. Não estou. Porque quando nós não temos as respostas, a melhor coisa a fazer é ficar com as boas perguntas. O melhor a fazer é ficar com as boas perguntas. E aí eu insisto. Como você está? Como você tem passado? Antes da gente falar qualquer coisa com qualquer pessoa, até antes mesmo da gente postar algo num grupo, e eu posso falar isso porque eu sempre tive esse cuidado, desde muito tempo antes, o cuidado de olhar o que está se passando naquele grupo, né? O que está se passando, para que eu possa postar algo, porque às vezes a gente põe algo de riso e ali tem choro, ou a gente põe algo de choro e tem tanto riso ali que a gente não consegue chamar a atenção das pessoas para que elas possam atender, estar atentas à nossa mensagem. Aquela palavra de choro, aquela palavra que a gente está naquele momento comunicando. E até porque é uma sala de conversa, né? Então a gente tem que chegar bem na sala de conversa. Então quando nós não temos as respostas, a melhor coisa a fazer é ficar com as boas perguntas. Examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos. Depois voltemos ao Senhor. Como eu estou? Essa semana eu tive uma experiência interessante que eu enviei para as vovós das minhas amigas. Eu enviei uma música muito bonita, eu não canto, não vou cantar, né? Mas ela diz: por toda a minha vida, ao Senhor te louvarei, és meu fôlego de vida. E foi um amigo que mandou, uma pessoa que trabalhou comigo há muitos anos, e hoje em dia a gente tem WhatsApp, né, essa coisa toda, e aí ele mandou essa música, eu falei: oh, que bonita. E a música é cantada pelo grupo Voz da Verdade, a Silvia falou comigo depois, porque eu conheço a música, eu já ouvi bastante, mas ela era cantada, quando ele mandou, na voz do Aguinaldo Timóteo. E ele faz como uma oração mesmo, né? Ele diz: por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, és meu fôlego de vida, nunca te deixarei. Algumas palavras assim que eu não me lembro bem. Que me tire dessa prova, que me leve para o céu. Muito bonita, muito bonita. E aí o que eu pensei? Eu falei assim: bom, esse cantor, o Aguinaldo Timóteo, ele é muito conhecido por pessoas assim, de uma certa idade, né? Aí o que eu fiz? Eu falei assim: eu vou mandar essa música para algumas amigas minhas para mostrarem para as suas vovós, porque naquele dia eu estava orando pelas vovós. E aí eu mandei. Ficou uma ou outra que eu não mandei, que eu tô lembrando até, né? E olha, foi tão lindo. Eu ainda falei assim: ó, diz a ela. E algumas eu não conheço, algumas amigas eu conheço as mamães, mas outras eu não conheço as mães. E elas mandaram agradecer. Aí uma mandou a foto que a vovó se emocionou, né? A fotinho. E ela falou: Janilda, mamãe me pergunta todo dia: minha filha, ninguém vem aqui em casa, não? Ninguém vai vir aqui, não? Por que ninguém vem aqui? Eu falei: você não explica para ela? Ela falou assim: eu explico 1000 vezes, mas é aquilo, a pessoa já está com uma certa idade
E às vezes a mente até bloqueia, né, para não entender o que está acontecendo, tudo isso, né? Então ela falou, muitos me mandaram agradecer e foi a minha forma de mandar o carinho de Deus para algumas pessoas. Foi o modo que eu encontrei de dizer para as pessoas, olha, diga para sua mãe que hoje eu estou orando pelos idosos, que hoje eu estou pedindo a Deus que os abençoe, que os guarde, que os livre, né? Até porque a gente sabe que para eles entenderem a dimensão disso tudo que está acontecendo é muito difícil, né? E como eu falei, teve também esse momento que eu atendi a enfermeira, né? E ela estava em prantos, ela falou, Janilda, tem hora que a dor é muito grande. E aí eu falei para ela, olha, se acalma, vocês estão fazendo o possível e o impossível. Não leva a música, a Silvia botou que é o escudo, é do grupo A Voz da Verdade, né? Obrigada, Silvia. E aí, nem tudo que vocês colocam dá para acompanhar a leitura não, mas agora eu consegui, né? E aí, eu pude dizer para essa minha amiga, dizer para ela assim, olha, porque ela disse que depois de um dia grande de plantão, depois de muita coisa, ela teve que pegar uma van lotada, e aí a mente dele já fica naquela cabeça, meu Deus, isso tudo está contaminado, eu vou me contaminar aqui, como é que eu vou chegar na minha casa? E ela falando, e aí quando ela foi também em algum lugar, alguém disse assim, ela estava de máscara, e disse que alguém falou assim, o carnaval já passou, foi em fevereiro. E ela falou, Janilda, que vontade de dizer, que vontade de falar como é o meu dia, que vontade de falar como estão os hospitais, que vontade de falar. Eu falei, meu amor, ela falou assim, porque as pessoas não sabem o perigo que elas estão passando. Eu falei assim, olha só, faça a sua parte, que já é muito. A sua parte já é muito. Você já está fazendo muito por nós e pela sociedade. Deixe que os outros cuidam de outras coisas. Deixa que outros cuidam de guardar os seus, né? De cada um cuidar da sua casa. Deixa que Deus cuida do restante. Porque a gente não pode, isso eu falei aqui numa das primeiras vezes que eu trouxe a palavra, é levar o peso exagerado do mundo, entende? O peso exagerado do sofrimento. Isso eu falo como uma experiência própria. A gente precisa arejar a cabeça, a gente precisa, pela nossa saúde emocional, a gente precisa daquele momento tipo, não estou vendo o que está acontecendo, vou um pouquinho, né? E aí eu virei uma cozinheira que, ó Jesus, né? Faço comidinha, faço as coisas, aprendi a fazer um bolinho lá diferente, fico nas receitas, porque eu falei, Senhor, eu preciso aliviar um pouco, porque eu ainda tenho meu trabalho, que eu tenho que trabalhar, tem muita coisa para acompanhar, para ler, então eu ainda tenho isso, né? Mas a segunda proposta do profeta, e a gente já está indo para encerrar, né? A segunda proposta do profeta, após o autoexame, voltemos ao Senhor. Sabe por quê? Depois que a gente se examina, a gente não encontra outro caminho. A gente pode se examinar e falar, Senhor, eu não tenho feito o que tu queres. A gente pode se examinar e dizer, Senhor, eu não estou agindo como tu queres. A gente pode se examinar e falar, Senhor, eu preciso melhorar. A gente pode se examinar e achar tudo. Mas o único caminho que a gente tem é se voltar para Deus. Então, a segunda proposta do profeta é voltemos ao Senhor. Não existe outra possibilidade a não ser nós nos voltarmos para o Senhor. Porque só Ele nos traz alento, só Ele nos traz paz. E eu, num momento desses aí, eu pensei, Senhor, muito obrigada porque eu tenho fé. Muito obrigada porque eu tenho fé. Porque a fé, ela nos move, ela nos ajuda, ela nos faz levantar, ela nos faz dizer, eu vou cuidar das minhas coisas, eu vou cuidar da minha casa, eu vou cuidar de mim, eu vou cuidar dos meus filhos, eu vou respirar, eu vou fazer um exercício, eu vou ler a palavra. Então, eu tenho fé. E aí a fé que ela vem com você, né? A fé da infância, no meu caso, né? Eu aprendi quando criança e às vezes eu me pego cantando alguma daquelas músicas bem da minha infância, eu falo, Senhor, o quanto isso ficou marcado em mim.
E eu digo, Senhor, obrigada porque eu tenho fé. Eu posso fazer o autoexame, posso encontrar alguém aqui dentro que nada presta, que nada é, que nada vale, mas eu encontro uma coisa muito certa, que o Senhor morreu na cruz do Calvário por mim. E que não foi por obras para que eu não me glorie, mas foi pelo Senhor, que Ele me ama incondicionalmente. E aí a gente pode, como Pedro falou, o apóstolo Pedro, em João, no capítulo 6, o verso 68, João 6, 68, ele diz assim, Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Senhor, eu não tenho outro, eu não tenho outra pessoa. Eu só tenho o Senhor e eu sei que Tu és o meu Deus. Não podemos confiar nos homens. Não podemos. Nós temos visto isso a cada dia, a cada instante. Não podemos confiar. Não existem heróis. Não podemos confiar nos homens. Não podemos depender somente da ciência. A gente depende sim dela. Deus age muito através da ciência. Deus age muito através da medicina. Eu sempre falei isso na igreja, sempre comentei nas reuniões de oração. Léa botou aqui, o justo viverá pela fé, é verdade. Sempre falei nas reuniões de oração, irmãos, vamos agradecer, vamos orar pelos nossos jovens que estudam, que estão estudando, descobrindo para nós aí coisas melhores, descobrindo ressonância magnética, isso, descobrindo exames diferenciados, aquilo. Quem me conhece sabe que a gente sempre orou por isso, na verdade, a gente sempre falou sobre isso. Então, a gente depende sim. É importante que a gente saiba que a ciência ela é importante. Os homens estão estudando, vários países estão estudando hoje e testando medicações, tudo isso, né? Mas nós sabemos que nós não podemos confiar nos homens, nós não podemos depender da ciência confiando somente nela, mas nós podemos nos lançar integralmente nos braços do Pai. Isso nós podemos. Para quem iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Para quem nós iremos? Então acorde de manhã e diga, Senhor, para quem eu irei? Tu tens as palavras de vida eterna. Pode estar difícil, mas o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Então, meu amado, que as nossas palavras, as nossas atitudes, elas sejam agradáveis a Deus. Sejam de amor e cuidado para com os nossos familiares e para com o nosso próximo. Que a gente possa ter algo a falar do profundo do nosso coração. Que a gente possa ter alento para dar para essas pessoas. E como eu falei, se no nosso município a gente não tem passado por tantos casos e conhecido tantos casos, mas a gente tem tido muitos, e eu poderia citar vários para vocês aqui hoje, dos meus amigos que trabalham, né, como eu falei, lá em São Gonçalo, tem tido muitos casos. E se você duvida disso tudo, porque pode acontecer, pode ter alguém que diga, mas é isso mesmo, a dimensão é essa mesma. Uma boa coisa que eu te digo, bem importante, pergunte ao enfermeiro, pergunte ao profissional de saúde, pergunte a um maqueiro, pergunte a um desses, que certamente você conhece, tem alguém na família, tem alguém que conheça pergunte a um técnico de enfermagem e fala como está sendo. Hoje de manhã a gente até teve, a nossa live foi com a Natália e a Natália trouxe bastante informação. Foi um pouquinho prejudicada por conta da internet dela que não estava tão boa, porém teve muita informação importante ali. Então a Natália falou dos temores deles, né, da questão do EPI, de tirar, de colocar aquilo tudo, do desgaste de cada profissional, de ter do amor que eles têm, né, de cuidar. Ela falou que ela foi pega para ser enfermeira, né, ela é técnica de enfermagem, ela foi
pega para trabalhar nisso porque ela viu o que ela poderia ajudar a tirar a dor do outro. Foi mais ou menos essa a explicação que ela deu, e foi muito interessante, né? Então, assim, o tanto que os profissionais de saúde, eles podem explicar melhor. E foi uma das primeiras coisas que eu fiz. Paz, meu querido, o Nilson tá dando paz aí, o Nilson da Vó Creuza, dá um beijo na Vó Creuza, dá um beijo no vovô Israel, né? Muita saudade deles. E aí, findando aqui, né? A gente vê que quando você pergunta a um profissional de saúde, ele explica bem. Nós temos na nossa igreja, e eu peço permissão, vou usar aqui, né, o nome de de algumas delas, né, mas nós temos a Irandê, nós temos a Elisa chefia em São Gonçalo, um hospital, ela tem uma equipe com ela, né, eu não sei muito bem, eu sei que ela tem várias explicações, eu peguei muita dica com ela, para eu poder me informar como as coisas estavam, em que pé. A Ana Cláudia, que é a esposa do pastor Davi, né, que nós bem conhecemos, a Ana Cláudia, ela faz um trabalho de supervisão nos hospitais estaduais, e outro dia ela me falou como estava um hospital de Vassouras, se eu não me engano, não, de Volta Redonda, aliás, que ela visitou um hospital particular, ela visita hospitais particulares e públicos, ela é da Secretaria de Vigilância Sanitária. Eu tô usando o título das pessoas e eu peço mesmo desculpas porque eu não pedi para fazer isso, mas eu tô fazendo. Por quê? Porque você pode perguntar. Tem outros, né? Outros enfermeiros, tem a Jaqueline, o Rodrigo, que são da nossa igreja, hoje eles conversaram um pouco com o Elielson também, passaram algumas coisas. Ou seja, para a gente se inteirar de que tudo isso, as pessoas estão passando por uma luta grande, sim. De que nós estamos passando por um momento difícil. E que o quão é importante que a gente se cuide, no geral, para que a gente não precise do serviço de saúde hoje, atualmente. Para que a gente não precise do serviço de saúde porque machucou um braço, machucou um pé, para qualquer coisa. Que a gente possa ficar para evitar até mesmo isso, saturar esse serviço, né? Então que as nossas palavras, atitudes sejam agradáveis a Deus e sejam de amor e cuidado para com os nossos familiares e para com o nosso próximo, né? Porque a gente não sabe, mais do que nunca, a gente não sabe se a gente vai estar aqui amanhã, né? A gente não sabe quais serão as nossas últimas palavras, e eu tenho pedido muito a Deus que as minhas palavras sejam agradáveis, que elas sejam bondosas, que elas não sejam de briga, que elas sejam... que eu posso ter a minha opinião específica sobre algumas coisas. Cada um de nós pode ter a sua opinião, mas que isso não seja motivo para nós discutirmos. Que acima de tudo sobre nós esteja cobrindo o amor. Que possa ser assim, né? Que o amor possa estar nos cobrindo. O amor de Cristo acima de tudo possa estar nos cobrindo. Que o Senhor nos cubra com o seu amor. Que o Senhor nos cubra com a sua paz. E eu quero lembrar de mim, nessa quarentena, como alguém que abençoou e foi abençoado. Então que seja assim. Que você possa também lembrar de você como alguém que abençoou e que foi abençoado. Eu não quero ser motivo de colocar notícias que não sejam verdadeiras e levar pessoas ao erro. Eu quero ser alguém que, como serva de Deus, eu quero ser responsável por aquilo que eu coloco e que pode levar as pessoas a fazerem A ou fazerem B, tomarem essa ou aquela atitude. Eu quero verificar fontes. Eu quero, como eu faço com a Bíblia, que eu verifico, que eu leio, que eu busco, eu quero fazer isso com as outras fontes. E quero, acima de tudo, que aquelas pessoas que têm autoridade, que são os profissionais de saúde, que têm autoridade, que estão dizendo para mim, fique na sua casa, se guarde na sua casa, cuide da sua família. Eu quero respeitar essas pessoas porque elas estudaram
e elas estudaram e elas merecem o meu crédito. Eu quero crer no que elas estão falando, eu quero estar recebendo a bênção dessas pessoas e eu quero dar essa bênção para outros, animando-os e abençoando em nome de Jesus. Então nós vamos orar, entregar ao Senhor, entregar cada familiar. Senhor, eu entrego cada familiar das minhas amigas, dos meus colegas de trabalho, Senhor, que hoje foram tantas as notícias de pessoas que foram contaminadas, de pessoas hospitalizadas, de pessoas que faleceram, Senhor. Eu quero orar, Senhor, por essas pessoas, quero orar pela família da enfermeira daqui de Maricá, Senhor. Ó Deus, essa família enlutada, que o Senhor esteja levando refrigério, que o Senhor traga sobre nós a tua paz, que o Senhor traga sobre nós o ânimo do Senhor, que a glória do Senhor seja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe, meu querido. Deus nos abençoe na autoridade do nome de Jesus. Amém, amém. Encerra aqui? Amém? Então, queridos, está encerrado no nome de Jesus. Deus nos abençoe. Amém.